E vamos agora para o nosso giro de notícias. Após as novas deliberações do Comitê Municipal de Enfrentamento à Covid-19, que fez novas restrições sobre o funcionamento do comércio ontem, a Associação Comercial e Industrial de Uberlândia, a ACIUB, se posicionou de forma contrária. Veja. Nós da ACIUB recebemos com extrema preocupação a decisão do Comitê de Enfrentamento ao Covid-19 de restrição do horário de funcionamento do comércio local. Entendemos ser exatamente o contrário. Precisamos de aumentar o número de horas de atendimento. Sendo assim, evitaria aglomeração tanto na porta do estabelecimento quanto lá dentro. E ainda para o empresário, orientamos que aumenta o número de caixas e de atendentes, a fim de que cada uma pessoa que entrar no seu estabelecimento possa sair o mais rápido possível. Além do mais, a nossa comunidade empresarial, especialmente o comércio da cidade, já não suporta mais nenhum entrave por conta de tudo que já vivemos em 2020. Estamos muito debilitados financeiramente e isso certamente atrapalhará o comércio e fechará muitas portas, muitos sonhos, tirando emprego e renda, exatamente o contrário do que precisamos nesse momento. Após as declarações do prefeito Odelmo Leão na coletiva de ontem sobre a atuação do Hospital de Clínicas da UFO no enfrentamento à Covid-19 e abertura de leitos, a UFO emitiu uma nota oficial sobre o assunto. Segundo parte do texto, apesar de dificuldades históricas de financiamento de seus serviços, da carência histórica de leitos e serviços hospitalares de Uberlândia e da região, agravados pelo aumento da demanda durante a pandemia da Covid-19, o HC UFO vem cumprindo o contrato de metas firmando com o município de Uberlândia. Conforme o comprovado pela Universidade Federal de Uberlândia, o atendimento no pronto-socorro não foi interrompido, as atividades ambulatoriais consideradas essenciais foram mantidas e 90% dos leitos do HC UFO estão operacionais. Até mesmo a Justiça Federal de Uberlândia já julgou improcedente a informação do fechamento de 100 leitos no HC UFO. Segundo o hospital, mesmo sem acréscimo financeiro, orçamentário e logístico proporcional por parte dos gestores do SUS municipal e estadual, o HC UFO, com apoio da EBSER, ampliou 8 novos leitos de UTI exclusivos para a Covid-19 e utilizou outros 12 leitos de UTI adulto em momentos de maior pico de incidência da doença. Assim como destinou 16 leitos de enfermaria adulto, 12 leitos de enfermaria pediátrica, 4 leitos de psiquiatria, 1 leito de UTI pediátrica e 5 leitos de UTI neonatal. Além de instalar um pronto atendimento médico exclusivo para pacientes com suspeita de infecção pelo novo coronavírus. Embora não seja a primeira referência para atendimento à Covid-19 na pactuação com gestores do SUS, o HC UFO atendeu mais de 1.500 pessoas e internou até a presente data mais de 700 pacientes com suspeita ou confirmação dessa doença. Nesse período, o hospital mantém uma taxa média de ocupação dos leitos de UTI acima de 98%. Informou também que, apesar de ser responsável pelo atendimento de média e alta complexidade de toda a região, 85% dos pacientes atendidos são residentes no município de Uberlândia. Na nota, destacou que, além das ações desenvolvidas pelo Hospital de Clínicas, a UFO fomenta e participa de ações em prol do enfrentamento à pandemia, dentro do tripé Ensino, Pesquisa e Extensão. Por fim, ressaltou que, como Hospital Universitário Federal, o HC UFO tem uma natureza educacional, sendo ainda parte de uma rede de atendimento público de saúde e não se tratando do único responsável pelos atendimentos na região. Vamos agora para o boletim do coronavírus aqui em Uberlândia. E segundo a Secretaria Municipal de Saúde, divulgou mais um boletim com os dados da Covid-19 aqui no município. Foi para 57.764 casos confirmados do coronavírus. Nas últimas 24 horas,
474 pessoas testaram positivo. A cidade tem até o momento 835 mortes registradas. Cerca de 310 pacientes estão internados nos hospitais de Uberlândia e 93% dos leitos de UTI estão ocupados. Como sempre pedimos e reforçamos aqui no Jornal da UFO, se possível, fique em casa. O mais importante é se cuidar. Agora vamos ao assunto do nosso Jornal da UFO de hoje, que é o fim do auxílio emergencial. Com o fim do auxílio, 7 em cada 10 pessoas não terão outro recurso para sobreviver. O levantamento do Instituto Datafolha é divulgado em um contexto em que 14 milhões de brasileiros estão desempregados. O fim do auxílio vai deixar Valdenice em situação complicada. Desempregada e chefe de família, ela vai ter que se virar para dar conta da casa. Vai ficar mais difícil, né? Porque emprego tá difícil. Eu tenho os 4 meninos pequenos, vou poder trabalhar, né? Tem que correr atrás de emprego, arrumar algum bico, né? Para viver, senão não dá não. Quase 70 milhões de pessoas receberam o recurso do governo federal. De acordo com a pesquisa do Datafolha, realizada com 2.030 pessoas em todo o Brasil, em dezembro o auxílio tinha garantido a manutenção do nível de renda familiar para 34% dos beneficiados entrevistados. Já em janeiro, eram 29% os que estavam com o mesmo nível de renda anterior à pandemia. Mas com o fim do pagamento do benefício, a maioria das pessoas apresentou queda na renda por causa do coronavírus, comprometendo fortemente o consumo das famílias. De fato, essas famílias que estavam recebendo, elas vão passar a ter renda zero a partir de agora, visto que, outras fontes de renda do trabalho, a gente ainda tem um desaquecimento no mercado de trabalho muito expressivo. E isso reflete aí no consumo de alimentos, no consumo de serviços básicos, como transporte, que são essenciais aí à manutenção, de fato, de uma vida digna. Cerca de 19 milhões de pessoas que receberam o auxílio estavam inscritos no programa Bolsa Família e até voltaram a receber o recurso a partir de janeiro. É o caso da dona Valdirene. Mesmo com Bolsa Família, o fim do auxílio tem impactos. Vai ser difícil, né? Só o Bolsa Família vai ser difícil, mas graças a Deus que Deus está me dando força. O Bolsa Família é uma política muito barata, é 0,4% do PIB. E ela é focalizada em famílias extremamente pobres. No entanto, essa pandemia ela deixou muitas famílias desempregadas que não cumprem os requisitos do programa Bolsa Família. Então, ele não é o programa adequado para arrefecer os impactos da pandemia, exatamente porque nós temos famílias que não se enquadram nos critérios do Bolsa Família, mas que precisam hoje receber o benefício. Mesmo com a pressão para o retorno do recurso emergencial, o Ministério da Economia alega não ser possível arcar com gasto adicional, medida que, para a especialista, deveria ser reavaliada. Manter o auxílio emergencial seria a medida mais acertada, tanto do ponto de vista social quanto do ponto de vista econômico. Exatamente porque retirar essa renda agora compromete as famílias do ponto de vista da vulnerabilidade, ao mesmo tempo que atrasa a recuperação da economia. Então, não renovar o auxílio emergencial pode ser, de fato, um tiro no pé, exatamente porque o governo piora as suas contas ao comprometer a arrecadação de receita tributária. Quem mora na área rural, geralmente é todos carentes, né? Então precisa do dinheiro para tudo, né? Para medicamento, para alimentação. Quando eu tinha esse auxílio era muito bom. Comprava os trem para meu filho, que era fralda, mistura de comida, arroz, feijão, tudo. Tudo que eu precisava dentro de casa eu comprava. Agora vai ficar muito difícil, né? A gente pode ver que vai ficar difícil para o brasileiro. E para falar sobre o fim do auxílio emergencial, a gente recebe aqui no estúdio Benito Salomão, economista. Muito obrigado pela participação, Benito. Obrigado, Júnior Caritel, telespectador da TV Universitária. Prazer retornar a essa bancada. Benito, para a gente começar, 2020 foi um ano diferente, atípico, por conta da pandemia. Muita gente teve que se reinventar. O governo lançou o auxílio emergencial. E eu queria que você destacasse qual o resultado que esse auxílio trouxe para a população. Olha, não dá para pensar o auxílio emergencial como uma política pública desconectada
do contexto social e econômico e sanitário que o país viveu. Quando o coronavírus tomou status de pandemia, eu mesmo escrevi em artigo uma defesa de uma medida muito parecida com o auxílio emergencial, que, aliás, foi adotada em quase todos os países importantes do Ocidente, né? Eu defendia que o governo brasileiro pagasse por 4 meses um salário mínimo. Na época se falava em R$200, né? Então eu defendia que o governo pagasse para esses informais, para essas pessoas de baixa renda, um salário mínimo por 4 meses. E vinculasse isso às medidas de distanciamento social. Porque você daria condições de sobrevivência para as pessoas de mais baixa renda e, ao mesmo tempo, você aceleraria o achatamento da curva. Que esse deveria ser o objetivo da política aí pensada num contexto mais amplo, né? Você permite que as pessoas fiquem em casa com um auxílio emergencial, o máximo necessário, e com isso você achata a curva. O que acabou não acontecendo, a nossa curva foi achatada só por volta de agosto, final de julho, começo de agosto. Nós tivemos ali 4 meses de mortes médias diárias acima de 1.000 óbitos, e o auxílio emergencial pensado inicialmente como R$600 por mês, um benefício de R$600 por mês, durou muito além dos 3 meses, né? 6 meses o pagamento de R$600, depois mais 3 meses o pagamento de R$300. Então, uma medida que durou 9 meses e não evitou que o Brasil tivesse hoje os quase 230 mil óbitos que hoje nós temos. E depois houve uma redução desse auxílio, né? E depois, exatamente, os últimos 3 meses, esse auxílio emergencial foi pago um montante de R$300 por pessoa. Por quê? Porque não há condições fiscais, né? Esse é o grande problema da economia brasileira hoje. A economia brasileira, a política fiscal brasileira, ela é regulamentada por algumas regras fiscais. Dentre elas, a emenda constitucional do teto de gastos, que não permite que o governo federal gaste acima da inflação verificada no ano anterior. Para que o auxílio emergencial o ano passado fosse legalmente viável, a Câmara dos Deputados aprovou um decreto de calamidade pública, né, previsto na Constituição. A partir do decreto de calamidade pública, se aprovou a PEC do orçamento de guerra. Então veja que há um ambiente normativo que precisou ser construído para esse auxílio emergencial ser pago. Esse orçamento de guerra permitiu que o Banco Central financiasse os títulos públicos do Tesouro para comprar, para financiar esse auxílio emergencial e outras medidas que foram, como compra de respiradores, abertura de hospitais de campanha, durante a calamidade pública que expirou agora no dia 31 de dezembro. Então agora não há condições no marco legal brasileiro para você estender o auxílio emergencial, a menos que ou a PEC do teto dos gastos seja revogada ou um novo decreto de calamidade pública seja proposto ou pelo Executivo ou pelo Legislativo, o que não me parece estar acontecendo, estar no radar das nossas autoridades. E Benito, seguindo nesse contexto, qual foi o impacto em termos de desigualdade e redução da pobreza no Brasil? O impacto foi positivo, mas veja bem, Caritel, porque esse debate ele é às vezes mal colocado na academia e até mesmo na imprensa. O auxílio emergencial não é uma política pensada para reduzir pobreza e desigualdade, né? Para isso você tem outras políticas que são perenes, como Bolsa Família, benefício prestação continuada, valorização real do salário mínimo. Você tem um conjunto de outras políticas que são pensadas para essa finalidade. O auxílio emergencial foi uma política pensada para que a população de baixa renda tivesse como se proteger em um momento em que as atividades econômicas estavam suspensas. Até por isso o nome, emergencial. É uma política emergencial, é um socorro que o governo vem dando. O que ocorre? Muitas dessas famílias, ao ganhar R$600 por mês, tiveram a sua renda aumentada, né? Porque ganhavam menos do que isso. A renda mensal das famílias pobres no Brasil é inferior, acho que a 430 e poucos reais por mês. Então, houve uma redução temporária da pobreza causada por esse auxílio emergencial.
Mas, volto a insistir, essa não foi uma política pensada para ser uma política perene de Estado. Era uma política conjuntural, né, para aliviar o sofrimento humano num contexto de pandemia. No meu entendimento, mal administrada por essas questões. Porque o governo gastou, né, nós tivemos um crescimento da dívida pública de 15% em pontos percentuais do PIB e a curva não foi achatada, nós não conseguimos evitar os 230 mil óbitos, chegaremos ao mês de fevereiro com 250 mil óbitos, nós não conseguimos evitar essa hecatombe social no Brasil, a despeito de termos gasto. Se essa política tivesse sido vinculada a medidas de distanciamento social mais efetivas, o resultado teria sido muito melhor. Certo. Daqui a pouco a gente continua o nosso bate-papo. O fim do auxílio emergencial e aumento do desemprego deve aumentar e a população em extrema pobreza no país. São famílias que vivem com menos de R$ 150 por mês e a metade dessas famílias são chefiadas por mães solteiras. Desigualdade social e o efeito que acontece com o fim do auxílio emergencial. Prudence sempre sustentou os filhos e a neta com arte, mas como boa parte dos artistas, na pandemia perdeu a fonte de renda. Agora perdeu também o auxílio emergencial. Eu calculava já coisa com esse dinheiro. Eu sei que quando eu vou receber, vou fazer isso. E eu estou aqui me virando, tenho que bater as portas, pedir os amigos para pagar conta, ligar as instituições, uma ONG, paga aqui para mim. É muito chato mesmo. Ela está entre as mais de 11 milhões de mulheres no Brasil com filhos que receberam o auxílio emergencial. São as mães solo as responsáveis pelo sustento da família e muitas vezes não têm emprego com carteira assinada. As mães solteiras sempre viveram em situação de vulnerabilidade. A resistência maior das empresas em contratá-las é só uma das muitas dificuldades enfrentadas por elas. Com a pandemia, passaram a lidar também com o cenário de creches e escolas fechadas e de falta de apoio. Tudo isso agravado pela inflação, que multiplicou o valor dos alimentos. O ano 2021 ele começa mais desafiador para as famílias mais vulneráveis, não só devido ao fim do auxílio emergencial, mas também por causa da inflação de alimentos, que está muito acima, né, da inflação geral, e que tem mais peso, obviamente, sobre aquelas famílias cujo orçamento se destina mais a esse tipo de bem de alimentação, né? A gente está falando, obviamente, de famílias, principalmente com mães solteiras, que também eram duplamente beneficiadas pelo auxílio emergencial. Números do Ministério do Desenvolvimento Social mostram que 6 milhões de mães solo estão incluídas no Bolsa Família. Mas há outras 4 milhões e 800 mil mulheres na mesma condição de chefe de família que podem acabar não sendo inscritas no programa ainda esse ano. Dados da síntese de indicadores sociais do IBGE revelam que os arranjos domiciliares formados por mães sozinhas, com filhos de até 14 anos, concentram a maior incidência de pobreza. Quase 55% vivem com renda per capita inferior a R$ 25 por mês. É o caso de Lúcia, cozinheira, mãe solteira e desempregada. Eu sobrevivo com a ajuda de familiares, né? Um pouco aqui, um pouco ali. Às vezes eu fico... Bom, voltamos ao nosso bate-papo com Benito Salomão, que é economista. Benito, uma das consequências do programa é, de fato, o endividamento público? O endividamento público era um problema antes da pandemia. Júnior Caritel, o Brasil tinha uma dívida pública de 51% do PIB em dezembro de 2013. Hoje, né, dado recente do Tesouro Nacional, em 2020, em dezembro de 2020, a nossa dívida pública saltou para 89% do PIB. Isso era esperado? Não, isso existe algo de anormal no comportamento fiscal brasileiro, que uma dívida pública ela praticamente dobra no horizonte inferior a uma década. Isso sem pandemia. A pandemia acelerou muito esse processo. Mas a crise de 2014 e 2017 já havia demonstrado
que a trajetória de endividamento público ela precisava ser interrompida. Não por acaso, nós ficamos esses anos todos aqui discutindo reforma da Previdência, PEC do teto de gastos, PEC emergencial, que agora está na pauta, não foi aprovada, e um conjunto de outras normas. A pandemia acelerou muito isso. Qual que é o problema? Essa dívida pública está se tornando cada vez mais de curto prazo, né? E a nossa taxa de juros volta a subir esse ano. Então o custo de rolagem ele vai aumentar no curto prazo. Vai ser maior. Então você pode ampliar, criar um novo auxílio emergencial no curtíssimo prazo, sim. Eu entendo que talvez pagar ali para evitar uma crise social mais profunda, você possa criar talvez mais um auxílio emergencial por mais 6 meses, por mais 4 meses, aí depende do consenso político. Há margem no curto prazo para o governo se endividar um pouco mais, né? Mas o governo não pode ultrapassar essa margem, porque senão as consequências macroeconômicas disso vão ser muito severas, né? Nós podemos tranquilamente ter câmbio disparando a 8, juros disparando, isso é um cenário absolutamente factível em países que têm descontrole fiscal crônico, né? E é isso que nós precisamos evitar. Podemos sim, vou repetir, evitar uma crise social maior agora com um pagamento extra do auxílio emergencial. Mas isso não é possível se transformar em uma política perene de Estado, né? Não na ausência de outras reformas, de outros cortes. Benito, você tinha citado anteriormente sobre programas, né, que a população recebe todo mês, como Bolsa Família. O auxílio emergencial veio só para suprir essas dificuldades financeiras que as pessoas passaram agora por conta da pandemia. Quais vão ser as consequências que essas pessoas vão ter e economicamente também por conta do fim do auxílio emergencial? A consequência mais notável que nós vamos ter nesse primeiro semestre, sem o auxílio emergencial, é uma evolução muito grande do desemprego, né? Porque a metodologia do IBGE considera desempregado apenas as pessoas que procuraram emprego nos últimos 12 meses e não encontraram, né? Ocorre que o pagamento do auxílio emergencial desincentivou um conjunto de pessoas a procurar emprego no ano passado. Essas pessoas, uma vez que o auxílio não está sendo pago mais, elas retornarão para o mercado de trabalho. E dado que existem muitos fechamentos locais de atividades econômicas, né, muitos lockdowns, quarentenas, etc., dada que a economia ela vem se recuperando a passos muito lentos, não será em V, como muitos analistas estão dizendo, não haverá capacidade, né, do mercado de trabalho absorver essas pessoas. Então o desemprego ele tende a aumentar no curto prazo, né? A nossa estimativa é algo próximo de 16%, né? Hoje é 14%, então isso vai refletir. Agora também vai refletir no aumento da pobreza, no aumento da miséria, na fome. O Brasil retornou ao mapa da fome, e aqui eu queria chamar a atenção porque muitos dos problemas que nós estamos vivendo hoje, nós não vivíamos há 10 anos atrás, né? Então, por exemplo, dívida pública, que eu falei em 90% do PIB, né? Em 2010, 2011, isso não era problema. Brasileiros, contingentes enormes de brasileiros passando fome, não era problema 10 anos atrás. Então, me causa uma angústia muito grande de pensar como estará o Brasil em 2030, né? Se nós não tomarmos cuidado, né, se nós não aplicarmos reformas necessárias para poder estancar essa crise, que é uma crise sanitária, mas também uma crise econômica de grandes proporções. O Brasil já vinha numa trajetória depressiva antes do coronavírus, também uma crise fiscal, então, e uma crise social humanitária muito pesada. Como nós estaremos em 2030? Eu tenho medo de me responder essa pergunta. E quais soluções, Benito, você acha que o governo, na sua visão, o governo poderia tomar? Olha, Caritel, ouvintes, telespectadores, primeira coisa, quem vai resolver os problemas do Brasil não são economistas, são políticos. Toda solução para todos esses problemas aí, elas dependem da política, elas dependem de bons políticos, dependem de consensos políticos. Então, eu não vejo, e aí é uma angústia ainda maior minha, o presidente da República tentando construir esse consenso. O presidente muito mais explode pontes do que constrói pontes. Isso torna a situação ainda mais dramática, né? Porque nós não sabemos qual é a agenda, né? Nós não sabemos quais são os rumos.
quais serão as prioridades. Não está claro, né, se a prioridade é uma política nacional de vacinação, que no curto prazo é fundamental para que a gente possa retomar um crescimento econômico mínimo, mas, ao mesmo tempo, me parece que a prioridade do governo é liberar armas. Né? Parece que não há um senso de prioridade aí quanto às medidas que precisam ser tomadas emergencialmente. Né? Porque se você não vacina a sua população, isso vai afetar diretamente a economia. Afetando a economia vai afetar o emprego. Né? Afetando o emprego vai afetar a vida das pessoas. E isso vai você não resolve isso facilmente. Você reverter uma trajetória de depressão econômica não é simples. Né? E aí as pessoas vão se tornando cada vez mais nervosas, inclusive com o próprio governo. E você entra numa espiral na qual os consensos políticos eles não se formam mais porque as pessoas se radicalizam. Você falou dessa questão das pessoas ficarem mais nervosas com o governo. Esse fato do fim do auxílio emergencial faz com que o presidente perca força? Ah, não tenha dúvida. Não tenha dúvida. Como o pagamento do auxílio emergencial deu ao presidente um prestígio, né, que ele jamais teria com o agravamento da situação sanitária no país. Né? Nós vimos o que se passou em Manaus, nós vimos o que se passou em grande parte dos estados brasileiros e tudo, e, no entanto, o presidente, apesar de toda a dificuldade em lidar com essa situação, manteve ali algo próximo de 40% de boa avaliação. Agora tem menos, né? E se essa situação não for resolvida, até quando vai a resiliência ali daquele núcleo mais fanático de pessoas que apoiam o Bolsonaro? Eu tenho uma grande dificuldade, né? Eu até costumo brincar que o Bolsonaro é um Maquiavel às avessas. Né? Vou explicar por quê. Maquiavel, aquele escritor italiano que discorreu sobre política, e ele, em um determinado momento do príncipe, ele recomenda que o príncipe adotasse medidas populares em doses homeopáticas e medidas impopulares em dose única, apostando aí na memória curta dos seus súditos. O Bolsonaro é o Maquiavel às avessas, né? Ele adota uma boa medida como o auxílio emergencial em cota única e as medidas ruins, as cotoveladas, as caneladas, os tropeços vão acontecendo ao longo de todo o mandato. Tá certo. Pena que o nosso tempo é curto, infelizmente acabou, mas eu quero agradecer a sua participação, Benito. Muito obrigado. A gente recebeu aqui no Jornal da UFO o economista Benito Salomão. Muito obrigado pela participação, Benito. Obrigado, Caritel. Obrigado ao telespectador. Prazer enorme retornar aqui a essa bancada. A gente que agradece. O Jornal da UFO termina aqui. Amanhã vamos falar sobre a volta às aulas aqui em Uberlândia. A secretária de Educação Municipal vai responder algumas dúvidas mais frequentes sobre esse assunto e esse retorno do ano letivo. E lembrando a você que agora, no canal oficial da UFO, no YouTube, está acontecendo a solenidade oficial de conclusão de curso online. Eu fico por aqui, uma boa noite para você e até lá. Só se vai aparecer alguém, pode aparecer alguém na volta.